Para meio-dia e 13, antes de você responder, doutora, eu quero lembrar aqui que o WhatsApp do programa Doutora Pergunta que a Doutora Responde está aqui no ar, tá? Pode ser? Ou pode mandar por aqui mesmo? Pode mandar por aqui mesmo, tá, gente? Aqui pela rádio, a sua perguntinha. Doutora, então, quando começa uma restituição esse ano? Ou as restituições? Fica todo mundo ansioso pelas restituições, né? É o que acontece. Quem declara imposto de renda, essa declaração anual, e tem retenção na fonte, muitas vezes tem valores para restituir. Pagou a mais, aí essa declaração anual faz essa apuração e pode haver a restituição. Havendo valor a restituir, esses lotes, né, eles são distribuídos por blocos, por lotes, começam a ser pagos a partir do dia 29 de maio em pagamentos mensais, em uma ordem aí de prioridade. Tá, eu quero lembrar também, doutora Ana Paula, que as dúvidas aí mais comuns também dos contribuintes do dia a dia estão lá no @Mendes Esclarece, no Instagram, no TikTok, no YouTube, né? Esse programa está sendo gravado, daqui a pouquinho você pode ir lá também para ver o programa inteirinho. E quem que recebe a restituição primeiro, doutora? São os contribuintes idosos, em primeiro lugar, né, os acima de 80 anos, depois a prioridade acima dos 60 anos, as pessoas com deficiência ou moléstia grave, quem optou pela declaração pré-preenchida e o pagamento informou Pix, né, a chave Pix na hora para poder receber a restituição. Tá, temos aqui um ouvinte que prefere não se identificar. Está querendo saber o seguinte: quem recebeu precatório alimentar é obrigado a declarar alguma coisa, doutora Ana Paula? Desculpa. Vai depender, né, da natureza, precatório alimentar. Então, renda, se é considerado renda, é tributável. Então, precisa verificar se já não foi tributado na origem, né, para você poder pedir a restituição se ultrapassou o limite anual. Mas com relação a precatórios, RPVs, que são pagos aí pelos estados, pela União, é preciso muita cautela, porque geralmente se trata de valores anteriores, né, valores passados, pagamentos em atraso, que deveriam ter sido feitos à época e precisaram aí demandar uma ação judicial. Então, precisa verificar caso a caso. Geralmente, valores que superam o rendimento anual precisam ser tributados, precisam ser informados e declarados, mas a depender do caso tem as isenções, porque o valor acumulado não significa, né, que aquele valor foi um rendimento daquele ano, pode ter sido de vários meses de anos anteriores. Então precisa verificar caso a caso, nem sempre o precatório pode ser tributável ou precisa ser declarado. Ela está dizendo que no banco falou que não era obrigada a declarar. Por isso que a gente precisa verificar. Às vezes o bancário, né? O bancário ele tem uma informação ali na hora do pagamento que pode ser que não seja aquela do que aconteceu ali judicialmente. Então, por exemplo, se o rendimento ele foi recebido de forma acumulada e o valor que deveria ter sido pago mensal à época não ultrapassou o limite mensal e o limite anual, em tese não precisa ser tributado nem declarado. Mas é preciso avaliar caso a caso, precisa ter cautela, porque às vezes o rendimento é tributável, precisa ser declarado e vai gerar multa lá na frente. Então, é preciso verificar o caso em concreto realmente. Doutora Ana Paula Machado, especialista em direitos tributários, hoje aqui tão gentilmente recebendo aí a sua participação, respondendo a sua pergunta, orientando você, porque esse é um serviço de utilidade pública, o Pergunta que a doutora responde, que acontece toda quarta-feira a partir do meio-dia, aqui na 107 FM, sempre com as nossas queridas advogadas aí do Mendes Esclarece. Deus abençoe você também, aí a pessoa que, né, mandou uma perguntinha muito grata. Uhum. O que mais leva a malha fina, doutora Ana Paula? Malha fina. O que é malha fina? Malha fina é uma inconsistência na declaração de ajuste anual. O que está acontecendo agora? Agora todos os contribuintes estão sendo chamados a prestar suas declarações de forma voluntária. Então, ao ferir renda, tenho rendimentos, preciso declarar renda, se aquela renda supera ali o limite de isenção. E quando há inconsistências ou divergências nessa declaração anual, aí a gente tem o que a gente chama de malha fina, que é nada mais do que a Receita nos chamando a prestar esclarecimentos. Quais são as causas de malha fina mais comuns?
divergência entre os valores informados e aqueles efetivamente recebidos. Então, por exemplo, despesa médica, né? Eu declaro que eu tive uma despesa médica de X, mas o profissional médico não emitiu nota fiscal ou não declarou aquela despesa, né? E aí começa a ter divergências. Ou eu falo que eu ganhei Y, né? E o meu empregador está informando que eu ganhei Z. Então, havendo divergências, inconsistências, lembrando que hoje há uma transparência muito grande com relação aos sistemas, existe uma transparência muito maior do que se existiu no passado. As bases são cruzadas, né? Receita Federal, banco, sempre cada vez mais aumentando essa base de dados aí em sistemas. É muito fácil hoje cair em malha fina, né? Então tem que tomar cuidado com o que vai declarar, ter os comprovantes de pagamento daquilo que se declara efetivamente, para que se houver esse chamado, essa malha fina para que eu preste esclarecimentos, eu consiga aí não pagar multa, não ter problemas com a Receita. 12:09, você está ouvindo pergunta que a doutora responde. Se você está do outro ladinho aí, de repente você está pagando mais do que devia, né? Tem dúvida aí, alguma dúvida sobre imposto de renda, sobre taxas, tributos, cobranças indevidas? Então, manda sua perguntinha aqui, que a doutora Ana Paula está ao vivo com a gente, ela é especialista em direitos tributários. Manda sua pergunta aqui no WhatsApp, tá bom? E não perde tempo, porque sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente também. Tá bom? Então, vamos lá, doutora, mais perguntinhas chegando por aqui. Eu recebi um valor por Pix, doutora Ana Paula, preciso declarar isso? Vamos lá. O Pix, por si só, ele não gera imposto, né? Se tem uma fake news imensa com relação ao Pix, mas a origem desse Pix, ele é renda. Se ele é renda e ele ultrapassa o limite de isenção anual e mensal, precisa pagar imposto de renda. Então, se você é um prestador de serviço, recebe por Pix, por dinheiro, por cheque, por que meio que seja, e essa renda, ela ultrapassa o limite mensal, o ideal é se pagar o carnê-leão, né, você fazer o recolhimento desse imposto. Não fiz o recolhimento desse imposto, né, e auferir renda aí no limite anual aí, superior ao que a legislação estabelece, esse ano acima, para o ano passado, acima de 35.584. Então, eu preciso pagar o imposto. A Receita vai verificar, né, o valor desse imposto e eu vou ter imposto a pagar. Então, a forma de pagamento, pela qual você recebe, ela não é o fator determinante na tributação, mas sim o auferir renda. Então, se eu tive renda, essa renda foi paga por meio de Pix, eu preciso declarar imposto de renda. Certo, olha só. Imposto a gente não consegue escapar, não, né, doutora? De forma não nenhuma. Consegue. A gente já nasce pagando imposto. Nasceu, tá pagando, né, doutora? E ninguém escapa realmente. Mas será que você não está sendo enrolado sem saber? Pergunta aí que a doutora responde, tá bom? Pode deduzir qualquer despesa médica, doutora Ana Paula? Sim, despesa médica pode ser deduzida, não tem limite, né? Diferente dos dependentes, dos gastos com educação, as despesas médicas não têm limite. Então, pode sim, dermatologista, dentista, médico, exames de rotina, tudo isso entra em despesa médica, é muito importante. Eu falo que, além de você fazer um bem para si mesmo, que é cuidar da sua saúde, ainda tem a questão da restituição, que isso acaba voltando para você, né, em forma de restituição de imposto de renda. Ajuda depois na declaração, você não pagar tanto imposto. Tá, o @Mendes Esclarece também tá lá no Instagram, não é isso, Dudinha? Tá no Instagram, tem também no YouTube, tem no TikTok. A gente tem aí o @Mendes Esclarece nas redes sociais para você acompanhar. De repente tem algum assunto aí, né, que vai ser de interesse seu também. Importante que você acompanhe por lá. Doutora, o MEI, quem é MEI, precisa declarar imposto? O MEI sempre gera muita dúvida, né? O MEI é uma modalidade tributária também, é o microempreendedor individual. O que ocorre? O MEI ele se confunde muito com a pessoa física, porque ele é um microempreendedor individual, né? Ele tem um período de entrega de imposto de renda dessa pessoa jurídica, porque também é um CNPJ, o MEI é um CNPJ. Então, eu tenho, por exemplo, esse ano até 31 de maio para entregar a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica, e mesmo que eu não tenha tido nenhum rendimento, mesmo que eu não tenha tido nenhum faturamento com
o meu CNPJ, eu preciso entregar essa declaração, tá? Em contrapartida, eu tenho a pessoa física. Então, se eu sou um microempreendedor individual, além dessa obrigação que eu tenho de entregar essa declaração do imposto de renda da PJ, eu tenho a minha declaração de pessoa física também. Então, aí, se eu oferir renda, seja através do MEI, seja através, né, de qualquer outra fonte de renda acima do limite, eu preciso declarar imposto de renda. Então, se eu tenho duas obrigações esse ano, né? A do imposto de renda do MEI e o imposto de renda da pessoa física. 12h23, ó, vou falar uma coisa para você, hein? Muita gente aí perdendo dinheiro à toa, né, doutora? Muito. Com imposto. E daí, se eu fosse você que está me ouvindo aí, ó, eu mandava sua perguntinha agora, viu? Porque o Pergunta que a doutora Responde está aqui toda quarta-feira com as nossas queridas advogadas do Mendes Esclarece. O Pergunta que a doutora Responde é um serviço de utilidade pública para você se orientar, para você ter aí a sua perguntinha esclarecida, tá bom? Você está com medo da receita? Então, manda mensagem que a doutora explica aí direitinho para você. Pode ser aqui no nosso WhatsApp mesmo hoje, tá? 12h24. Doutora, qual é o limite do faturamento do MEI? O anual é 81 mil. 81 mil, depois disso passa a CME, né? Que é o microempresário já de pequeno porte. Então, o MEI 81 mil anuais. Existe uma PL, um projeto de lei discutindo aí para poder aumentar esse limite anual, mas ainda não temos nada aprovado. Lembrando que a intenção do MEI sempre foi simplificar, né? Era ser um degrau para que esse pequeno empresário, esse pequeno empreendedor, na verdade, pudesse chegar a ser um empresário. Então, ele é uma porta de entrada, né? O que se espera é que ele não fique como um MEI e que ele possa ser um empresário, né? Aí de pequeno porte, e galgando, né, os degraus aí para ser um grande empresário. Então, ele tem uma questão muito simplificada com relação à parte de impostos, mas para que não se fique sempre nele. Então, aferiu renda superior a 81 mil reais, você muda o enquadramento tributário dessa empresa. Certo. E o que acontece se de repente o MEI não declarar, doutor? O imposto de renda, se ele não declarar o imposto de renda, ele pode sofrer multa, pode ter esse CNPJ cancelado, né? Umas sucessivas reiterações, ele é chamado. E a consequência em primeiro momento, as multas, depois o cancelamento desse CNPJ, né? E aí não consegue emitir nota fiscal se for necessário, não consegue pagar os impostos. O INSS está dentro dessa guia das do MEI, né? Então, as consequências, e fora que pode gerar dívida ativa também, que você não conseguir pagar. Então, são bem desastrosas a questão de não entregar esse imposto de renda no prazo. E não ter faturamento é muito simples. Você entra lá no site que está acostumado a emitir sua guia, vai ter uma sinalização ali do imposto de renda. Você preenche, bem pré-preenchido, é bem auto-intuitivo, e você faz essa entrega anual sem problema nenhum. E a pessoa pode entrar lá no site e ela mesma declarar, né, doutor? Sim, através do Gov, né? Através do Gov, através da Receita. É muito, muito tranquila essa declaração. E se você não superou aí os limites de renda aí do MEI, fica mais fácil ainda, mais tranquilo ainda. Corre lá e faz até o dia 31 de maio para não ter problema no seu MEI. Doutora, a nossa ouvinte Maria de Lourdes, do Cidade Jardim, escreve assim: doutora, eu nem sei direito o que eu pago de imposto, isso já está tudo embutido nas coisas? Nós temos impostos de consumo, que é o que a gente vai lá no mercado, vai abastecer o carro, e a gente está pagando um valor ali agregado, ali, embutido ali de imposto, né? E nós temos os impostos que a gente paga, por exemplo, IPTU, IPVA, nós temos... agora, né, nós vamos ter uma nova modalidade de imposto que se chama imposto seletivo, imposto do pecato, né, vai ficar em tese a tributação sobre produtos que fazem mal para a saúde vão ser maiores, os impostos serão maiores do que para os produtos da cesta básica. Então, nós temos uma gama de impostos, né, por exemplo, na sucessão, no inventário, né, se eu vou receber uma herança, eu tenho o ITCMD, eu tenho... É uma infinidade de impostos, podia ficar... Para cada coisa que a gente imaginar na vida tem um imposto. Nasceu, tá pagando, né, doutora? Exatamente. Paga, nasceu, pagou, morreu, pagou, e o dia a dia, você vai no banheiro, tá pagando. Exato. Se a gente for parar para analisar da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir,
como se circula a vida, é um movimento, né? Como se circula, como se permeia. Está pagando imposto realmente, acendeu a luz do seu quarto para escolher uma roupa, ali já tem o imposto sobre energia elétrica e por aí vai. Obrigada, viu, Maria de Lourdes, aí pela sua perguntinha. Agora tem a perguntinha do Carlos, ele mora no centro da cidade. Doutora, eu trabalho registrado, eu preciso mesmo declarar o imposto ou isso é só para quem ganha muito? Não, tem um limite, né? Se a sua renda ultrapassou os 35.584 anuais, você precisa fazer a declaração de ajuste. Geralmente, quem tem que declarar imposto de renda são as pessoas que acabam sendo tributadas na fonte. Então, eu tenho um trabalho, eu sou CLT e eu não tenho retenção de imposto na fonte. É porque eu já não preciso declarar o imposto de renda. Eu já não sofro a retenção do imposto de renda porque eu estou dentro do limite da isenção. Mas quem sofre retenção na fonte, se você pegar seu olerite, tiver lá o IR, imposto de renda, que você sofre retenção. Você precisa declarar até para ver se não tem valor para restituir. Porque às vezes o valor que ele é retido ele é maior do que aquele que eu teria pago com as deduções dos meus dependentes, despesa médica, educação. Então precisa verificar. Se no seu olerite não tem desconto de imposto de renda, muito provavelmente você está dentro do limite da isenção, mas precisa verificar outras questões, né? Se eu tive rendimentos, se eu recebi, por exemplo, rendimentos tributáveis, um prêmio da loteria, se eu recebi um precatório, um RPV, por exemplo, então precisa ver os seus rendimentos dentro daquele ano, se eles estão aí dentro do limite da isenção, que lembrando novamente, 35.584 para o ano que passou. A partir do ano que vem, 2027, que vai ser referente ao ano de 2026, as coisas já mudam, né? A gente tem aquele limite de isenção ali de 5 mil mensais, 60 mil por ano, ficou em tese melhor a situação para o imposto de renda. Mas já está valendo, né, doutora? Isso, esse ano, quem ganha até 5 mil já não tem retenção na fonte mais, antes já tinha, né? E aí, para a declaração, isso vai refletir na declaração do ano que vem, que vai ser referente a esse ano calendário. Esse ano, a gente está declarando referente ao ano que passou, de 2025. Então, por isso que precisa ainda observar a regrinha antiga. A partir do ano que vem, as coisas tendem a ficar, o limite de isenção é maior, fica um pouco mais simplificado com relação a salário, a questão de renda, de prestação de serviço. Muito bem. Olha, a nossa ouvinte Lúcia também, boa tarde, Lúcia, obrigada pela sua pergunta também, obrigada ao Carlos também, né, que perguntou aqui, a doutora respondeu. Agora, 12:30. Doutora, é verdade que existe imposto sobre o PIX? Pergunta da Lúcia. Não, eu já esclareci aqui hoje. Gente, isso é fake. O PIX ele não é tributado porque ele é PIX. O que se tributa é a renda. Se você olhar a legislação, rendimentos tributáveis, renda, sempre renda. Então, se aquele PIX é renda, você recebe através do PIX a sua renda, né? Por exemplo, meu empregador me paga por PIX todo mês. Não é o PIX que é tributado, é a minha renda que é tributada. Então, ele retém da fonte a minha renda. Então, o PIX é modalidade de pagamento. Circula nas redes um videozinho de uma moça que acho que faz trabalho de doce, alguma coisa assim, que ela fala, olha, recebi um PIX de 2 mil e fui tributada. Não, isso é mentira. Isso é para causar um certo pânico, né? Não, isso não acontece. A renda ela é tributada e aí tem formas de tributação. Você pode ser tributado na fonte, na origem, você pode ter que pagar imposto através de carnê-leão, você pode, na sua declaração de ajuste, verificar que precisa pagar, você pode omitir essa receita, descobrir e você tem que pagar da mesma forma com juros e multa. Então, o PIX é fake, ele é só uma modalidade de pagamento, igual cheque, igual dinheiro, igual tudo que a gente já conhece. Certo. Agora, 12:31, ainda temos alguns minutinhos aqui com a doutora Ana Paula Machado, ela é especialista, gente, em direitos tributários. E hoje a gente está aí tirando dúvidas dos nossos ouvintes a respeito de impostos, viu? Quem mais está aqui? A Jéssica lá do Campo Alegre. Boa tarde, Jéssica, obrigada pela sua pergunta, viu, querida? Ela pergunta assim, doutora, eu tenho MEI, eu pago aquele valor todo mês, mas eu fico com medo de estar devendo alguma coisa, eu estou fazendo certo? Vamos lá, muito boa a sua dúvida, viu? Porque não basta só pagar a guia DAS, né? Eu preciso verificar se eu estou dentro do limite de isenção com relação ao imposto de renda, porque dentro dessa guia DAS nós temos o INSS e o ISS, que é o imposto municipal. Então, ali você está pagando o INSS, o seu INSS, e está pagando o seu imposto municipal, a depender da atividade, o ICMS, dentro do Simples Nacional, mas acredito que ali nesse caso é só o ISS. O que ocorre? Se você ofere renda, por conta do seu MEI, você está oferindo uma renda superior ao limite de isenção, além de ter que
fazer a declaração do mês, você precisa declarar o seu imposto de renda. Então, o que está te gerando de renda esse CNPJ? O que está entrando de faturamento? O que é seu lucro? Né? O que vai para a sua conta? Então, porque a Receita sabe o que você gasta com material, por exemplo, para fazer um bolo e o que é o seu lucro. Né? Você compra o material, aquele material que você compra, e você faz, por exemplo, um bolo, você vende o bolo, quando você recebe, né, o seu lucro junto com aquilo que você investiu. E aquilo não é tudo lucro. Né? Eu vendi um bolo por R$100. É R$100 meu lucro? Não, meu lucro às vezes é R$20 naquele bolo. Então, precisa verificar realmente como é que está essa renda, né? Como é que está o seu lucro, para verificar através do seu lucro, que é a sua renda, do seu trabalho, se está dentro do limite de isenção ou se você já ultrapassou. Aí precisa pagar o carnezinho leão ou fazer isso através da declaração de ajuste anual. É bom ter o acompanhamento sempre de um profissional, né? Seja da área contábil, seja da área do direito, para realmente verificar essas questões, né? Tem muita facilidade no MEI, em fazer a abertura do MEI, mas tem pouca orientação nas obrigações que decorrem desse MEI depois. Então, precisa verificar realmente se está muito certo e se preocupar. Doutora, explica para os nossos ouvintes o que vai mudar com essa reforma tributária. Reforma, a famigerada reforma. Né? A reforma começou a ser implementada, né? Ela já vem aí aprovada, imensamente discutida, e esse ano começaram as fases de testes. A reforma ela traz, Marisa, em breve resumo aqui, algumas substituições de impostos do consumo que a gente conhece, né? Então, ISS, ICMS, IPI, são 5 impostos em tese que vão ser substituídos pelo IBS e CBS, que é uma modalidade dual. Nós teremos maior transparência, o que se quis com a reforma na questão dos impostos. Traz também uma questão do cashback, que é interessante, as famílias inscritas no CadÚnico, né, terão aí uma restituição dos impostos que pagam nos produtos aí de cesta básica. E traz também algumas questões como o imposto seletivo, que vai deixar os impostos maiores para produtos que prejudicam a saúde, né? Açúcar, tabaco, bebida alcoólica. E a reforma, ela muda a forma como o imposto será pago, né? E além de mudar os impostos, vai mudar um pouco como o imposto será pago. É um cruzamento de sistemas hoje, é uma mudança copiando, né? Que o sistema europeu, alguma coisa que acontece ali nos Estados Unidos, ali no sistema americano, porque a gente tem hoje uma fonte de imposto muito em cascata. Então, o empresário paga, o consumidor paga e, às vezes, paga o imposto 2 vezes sobre a mesma operação. Então, o que se quer é deixar esse imposto melhor distribuído, né? Que você consiga visualizar, né, como que esse imposto está sendo cobrado e como que ele é efetivamente pago. Certo, olha só, a nossa ouvinte Lúcia lá do Maricá. Oi, doutora, eu sou aposentada, será que eu preciso pagar imposto ainda? Depende. Aposentado, tem a depender da aposentadoria, se for por incapacidade, por invalidez, não tem o desconto do imposto de renda, tem um limite, né, de dedução. Então, precisa verificar a sua aposentadoria, qual é a sua idade, qual é a natureza da sua aposentadoria, qual é a sua idade, se existe alguma deficiência, né, se existe alguma doença grave, se em algum momento da sua vida você tem, ou você já teve um câncer, por exemplo, também é causa de isenção aí do imposto de renda. Nós temos na nossa legislação hipóteses de isenção de imposto de renda. Então, doenças graves, cardiopatia grave, câncer, não precisa, pode ter sido curado do câncer já. O fato de ter tido câncer uma vez na vida, estar curado, ainda gera isenção do imposto de renda, reflete no imposto de renda. Então, precisa verificar se você tem causa de isenção de imposto de renda. Senão, o próprio INSS faz a retenção na fonte. Então, ele retém na fonte e daí tem que pedir a restituição através da declaração anual, que é o que está acontecendo agora. Esse é o pergunta que a doutora responde hoje, recebendo a doutora Ana Paula Machado, especialista em direitos tributários, e o assunto hoje é sobre impostos. E esse assunto está rendendo, e muita gente com dúvida, né, sobre imposto. E você aí já conferiu se paga algum imposto indevido? Manda, aproveita que dá tempo ainda, dá tempo. Temos aí mais 3 minutinhos, 3 a 4 minutinhos,
e daqui a pouco vai encerrar o programa. E você fica aí com a sua dúvida, não fica não. Tem o @Mendes Esclarece no YouTube, tem no Instagram, tem também lá no TikTok, não é isso, doutora? Isso mesmo, confere lá que tá cheio de coisa que pode ter sua dúvida lá. Doutora, o João que mora ali no residencial Mantiqueira, ele está querendo saber de você o seguinte: quando a gente compra as coisas no mercado, já está pagando imposto ali, né? Tem como fugir disso? Tá embutido, tá agregado, Não né? O que a tem gente como, pode né? fazer realmente é pesquisar os melhores preços. Eu falo que o imposto ele começa com a consciência política do povo também, né? O brasileiro ele tem uma reputação de aceitar pagar e pagar o preço, e a gente reclama, mas paga. Essa a nossa questão. A gente reclama, mas vai lá e paga. Ah, não gostei disso, mas eu vou lá, eu preciso, eu pago, né? Não tem outro jeito, né? Exatamente. Então, o que a gente precisa é cobrar dos nossos políticos, votar, de repente, né, em candidatos que tenham aí a proposta de diminuir essa carga tributária que nós temos, porque sofre o empresário, sofre o consumidor final, que somos nós, pessoas físicas, e o imposto, né, muitas vezes, apesar de não ser destinado, espera-se que seja utilizado com sabedoria em prol da população, porque pessoa física, por exemplo, a depender da renda, é 27,5% de imposto de renda, quase 1/3 da renda da pessoa física destinada aos cofres públicos. Então, a gente precisa realmente verificar o que está pagando. Os empresários, atenção esse ano é um ano de início de testes, né? Eu sei que, muito embora o Simples Nacional não esteja dentro da obrigatoriedade de implementar o teste aí do IBS-CBS, vai ser importante para a competitividade no futuro. Então, não é porque eu sou Simples Nacional que eu posso cruzar os braços para essa reforma, porque essa reforma ela traz uma maior transparência. O que ela não quer é sonegação de imposto, então ela vai deixar mais competitiva para quem estiver dentro das regras. Então, se você quiser, né, ser um empresário aí de sucesso e continuar alavancando o seu negócio, presta atenção na reforma, faz o seu planejamento tributário, às vezes você está no enquadramento errado. Então, é um ano muito importante de observar, aprender e começar a implementar a reforma. Precisa ter muita observância, porque é o que vai definir o futuro de muitos negócios, principalmente o Simples Nacional, e a grande maioria das empresas estão abarcadas pelo Simples Nacional. Perguntinha aqui da ouvinte Patrícia, eu achei bem interessante a pergunta dele. Pode ser de alguém que esteja aí também ouvindo a gente no Pergunta que a Doutora Responde. Patrícia quer saber da doutora Ana Paula o seguinte: doutora, eu vendo umas coisinhas online, coisa pouca. Eu preciso declarar isso também? Depende do que é coisa pouca, né? O que é coisa pouca? O que você oferece de lucro? O que é sua renda? Então, você vai sempre se fazer essa pergunta: o que é minha renda? E lembrando que a sua renda, ela é somada, tá? Ela não é fragmentada. Então, eu estou dentro do limite de renda do meu trabalho CLT, mas eu vendo umas coisas, isso é somado. Então, se aquilo gera, né, o aumento da sua renda, tudo que é lucro é renda, lucro é renda. Então, eu tenho um trabalho formal, trabalho com CLT, mas eu vendo algumas coisas. E eu tenho também o MEI, né? Então, isso é somado, e aí eu preciso pagar essa diferença. Às vezes eu estou retida na fonte, estou achando que está super tranquilo, mas eu presto serviço, ou eu tenho uma outra atividade autônoma, precisa somar. Se essa renda ultrapassou o limite anual, o seu lucro, os seus rendimentos ultrapassaram o limite anual, você vai ser tributado, sim. E se sonegar é pior ainda, porque com o cruzamento de dados que tem hoje, eu sei que às vezes é difícil, né, pagar tudo na risca, mas andar o mais alinhado possível, porque o cruzamento de dados hoje está muito forte. Então, a Receita pega, e se ela quiser, ela pega, cai todo mundo na malha fina, aí é multa 1% ao mês do que é devido, até o limite de 20% que você teria que pagar de imposto. É muita coisa. É por isso que a gente tem que estar sempre bem informado, né? E esse programa realmente tem trazido aí muitos esclarecimentos, muitas informações aí para os nossos ouvintes todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia. Pergunta que a doutora responde, sempre com as nossas queridas advogadas aí, né? Trazendo e esclarecendo tanta gente. Pois é, gente, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Hoje foi dia de aprender muito sobre impostos, principalmente sobre os nossos direitos. Quero agradecer demais aqui a doutora Ana Paula, que tão gentilmente trouxe aí as informações importantes para nossos ouvintes aí. E, claro, agradecer também a vocês que participaram, mandaram mensagens, tiraram dúvidas com a gente. Se você perdeu alguma parte do programa, o programa Pergunta que a Doutora Responde, lá no @Mendes Esclarece no YouTube, tá? Entra lá no YouTube, @Mendes Esclarece, você vai ver
esse e outros programas que também foram levados ao ar aqui pela 107 FM. E eu fico por aqui, mas eu volto na próxima edição com mais um Pergunta que a Doutora Responde. Grande abraço, até a próxima. Gratidão, doutora. Imagina, Marisa, eu que agradeço. Obrigada a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima.